Então, pessoal, vamos partir para o segundo filósofo, que vai ser o filósofo iluminista, viveu lá no século XVII, o filósofo John Locke, tá? Nós até falamos um pouquinho sobre ele, na verdade ele é um filósofo empirista, nós falamos no segundo PET, quando nós abordamos o assunto racionalismo e empirismo, nós falamos sobre o filósofo John Locke, tá? Mas nessa aula nós vamos abordar as teorias políticas do John Locke, tá? É um outro enfoque que nós vamos dar. E já começamos diferenciando o filósofo John Locke do filósofo que falamos anteriormente, Thomas Hobbes. Por quê? Porque John Locke não concorda com o estado absoluto. Ele não concorda com esse estado absolutista que detém todo o poder proposto pelo Thomas Hobbes, que foi o filósofo anterior, tá? O estado de natureza para John Locke, que é aquele estado onde não há lei, não há regras, é um estado inseguro, tá? Inseguro por quê? John Locke diz que o homem não nasce mal, ao contrário de Thomas Hobbes, que falou lá atrás, né, que nós vimos, ele falou que o homem nasce mal. Para John Locke, o homem não nasce mal, mas também o homem não nasce bom, tá? Todavia, isso gera uma insegurança, porque o homem não nasce mal, não nasce bom, mas ele pode ser movido por paixões, por interesses individuais, né, por impulso, né, e coisas ruins podem acontecer. Por isso é necessário o quê? O contrato social, tá? Para proteção dos direitos de cada um dos indivíduos, né? Então, para Thomas Hobbes, o Estado é inseguro, tá, pessoal? Por quê? Porque não há leis, não há regras, né? E é necessário que hajam leis, que hajam regras para organizar essa sociedade. John Locke vai falar também que todo ser humano tem direitos inalienáveis. O que significa isso, professor? O que são esses direitos inalienáveis? São direitos que nascem, desde que o homem nasce, ele já carrega consigo, tá? São direitos que não podem ser tirados por ninguém, tá? São direitos que você não pode abrir mão e ninguém pode tirar de você, tá? São direitos do homem desde o nascimento. Quais são esses direitos para John Locke? Direito à liberdade, direito à vida, direito à propriedade, tá? Esses são os direitos inalienáveis. Já diferente de Thomas Hobbes, que foi o primeiro filósofo que nós falamos, o Estado, lá em Thomas Hobbes, poderia inclusive tirar a vida de alguém que tentasse desorganizar a sociedade. Porque lá em Thomas Hobbes nós falamos que o Estado, ele tem o dever de quê? De garantir a segurança, de garantir a segurança civil, de garantir a organização social. Se tem alguém, algum homem, algum indivíduo que está quebrando as regras, o Estado pode interferir. Lá, de acordo com o que Thomas Hobbes disse, o Estado pode interferir, inclusive tirando a vida dessa pessoa. Já aqui no nosso filósofo iluminista, o John Locke, o Estado jamais poderia interferir, né? Todo ser humano, aqui em John Locke, tem direito à vida, direito à liberdade, à propriedade, né? Direito de expressão, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de opinião, direito a ter sua propriedade privada, né? Diferente de Thomas Hobbes, onde o Estado, a partir do pacto social, do contrato social, é quem detinha a propriedade, não o indivíduo. Aqui em John Locke, o Estado não é possuidor da propriedade privada. Essa propriedade ela é garantida ao indivíduo, tá? Sobre o contrato social, John Locke vai dizer ainda que o povo tem o direito de eleger, de escolher o seu governante democraticamente, tá? Você pode escolher
quem vai ser o governante, quem vai te representar, tá? E não precisa abrir mão da sua liberdade individual em troca dessa proteção, tá? Não precisa abrir mão dos seus direitos individuais, não precisa abrir mão da liberdade, da propriedade, da vida. Então, enquanto na teoria de Hobbes o Estado era absolutista, fazia o que quisesse, a propriedade era do Estado, o Estado era quem mandava em tudo, na teoria de John Locke, o Estado vai garantir a sua propriedade, vai garantir a sua liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, tá? O Estado, o papel do Estado é garantir democraticamente os seus direitos individuais, tá? De acordo com John Locke, era essa a ideia que nós teríamos que ter para essa aula, tá bom? Vamos passar na próxima aula para o nosso terceiro filósofo, que vai ser o Jean-Jacques Rousseau.